Na verdade, eu entendo que o ser humano, nós somos muito violentos. Nós guardamos a violência conosco, passa um verniz de, olha como eu sou equilibrado, mas quando a gente tem oportunidade de afrontar o outro e de expor essa violência, quando ela vem à tona, é terrível. Essa é Porque uma. a gente tem uma capacidade que nenhum outro animal tem, que a gente consegue praticar violência com inteligência, né? Sim. Então, tá aí, tá aí a Idade Média que não nos deixa mentir, assim, os requintes de crueldade que existiram. Sim, eu acho que durante a presença do europeu aqui na colonização do Brasil, dá para ver que os portugueses realmente achavam que os outros diferentes deles realmente eram objetos assim excluídos assim, É. porque eles não faziam parte da civilização, né? Não, as pessoas, existe uma dificuldade de entender isso. Eu vejo às vezes em aula em escola, o pessoal fala, mas os portugueses, os europeus, os romanos, Aristóteles, eles eram preconceituosos. Não, eles não eram preconceituosos, né? Porque eles não tinham essa comparação. Eu comparo A com B e aí eu acho que B é melhor que A. Não existia isso. Para eles só existia A ou só existia B. Aquele outro não entrava na operação. Então, não é nem preconceito. Não era discutível. Um escravo não tinha o menor direito de discutir a condição dele. Né? Falar que eles tinham preconceito contra os negros. Não, eles simplesmente desconsideravam aquele tipo de existência. Para eles não existia. Já que não é humano, você não prende o papagaio na gaiola, você não prende o cachorro, você não joga chinelo na barata, é a mesma coisa. Então, você é preconceituoso fazendo essas coisas? Não, você simplesmente não considera a existência da barata, a existência do papagaio, não considera. É como eles viviam. Estranho, né? Eu acho muito louco isso. Mas é aquilo que confirmava a segurança deles de poder conseguir existir enquanto unidade, né? É uma unificação daquelas pessoas, né? Não atacarem a si mesmas, né? Objetificar um inimigo comum ou algo que dê sentido, porque elas vivem juntas. Acho que Platão falava isso muito bem, na República, pelo menos. Ele deixa muito claro que a função da sociedade é um grupamento de pessoas que sozinhas não conseguem exercer a função necessária de cada uma, a necessidade de É, cada uma. é, Então, a necessidade de cada um precisa ter o guerreiro para defender do outro. Se não tivesse o guerreiro segundo Platão, toda a cidade já seria desmoralizada, desmontada, porque não haveria uma função que é a necessidade de proteção junto. Então, essa unidade que existe entre os gregos é justamente para capacidade de poder governar a si mesmos, existirem, né, enquanto sociedade, enquanto grupamento. E a história da civilização, eu acredito que se baseia primeiramente nessa organização da sociedade, como cada componente uma função, né, um agente funcional. E é, eu, é disso que a gente pode perceber sobre como estamos hoje sendo funcionais para a sociedade, né? Como, eu escrevi um texto uma vez falando sobre isso, a função do filósofo. A função do filósofo, nesse texto meu, eu defendia que, em geral, era dizer quais pessoas que não faziam a sua função na sociedade, né? Ou seja, as que se eram inertes, aquelas que estavam só incomodando, não pertenciam de fato à sociedade, estavam ali só participando, não tinham nada a contribuir. E é sobre mais ou é, menos isso que a gente pode falar sobre os conceitos de sujeito e indivíduo. então vamos lá, vamos começar. Para a gente começar, vamos começando definindo o nosso objeto, né? Para a gente saber que a gente está falando da mesma coisa. Quando a gente fala de sujeito e indivíduo, né, pelo menos eu, quando eu estou falando sobre isso, basicamente eu estou sempre pensando em civilização contemporânea.
Basicamente, o meu pensamento é sobre civilização contemporânea. Claro que você vai buscar as referências lá atrás e tudo mais, mas é importante saber que a gente está falando de civilização contemporânea para a gente, pelo menos no meu caso, né, para que eu possa entender que tudo aquilo que eu estou escrevendo, estou falando, estou criticando, é um fenômeno do mundo moderno para frente. Que a civilização contemporânea não é a mesma civilização que a civilização romana, por exemplo. E a civilização romana, que em larga escala nos influenciou, não é o mesmo tipo de civilização que a civilização grega. Né? Então, e outras civilizações que daí, no caso, pouco, abre aspas, poucos nos interessa. Egípcia, persa, e etc, etc. Então, basicamente eu tenho essa linha. Grego, romano, tá? Na minha cabeça vai se organizar ali a transição do mundo pagão grego para o mundo cristianizado romano, que na minha construção é a grande diferença. É muito importante que a gente tente entender o que é o pensamento pagão e o que foi o pensamento cristão seminal, né, lá no começo. Então, foi uma grande mudança da civilização pagã para uma civilização cristã, e depois uma civilização moderna. E lá se foram quase 3.000 anos, aparece a civilização moderna, e muito rapidamente essa civilização moderna se transforma numa civilização contemporânea. Então, o objeto, como eu vou voltar aqui a dizer, o objeto principal é entender que, quando a gente fala de civilização, a gente está falando de civilização contemporânea. Quando a gente fala de sujeito, a gente está falando de sujeito contemporâneo. E quando a gente fala de indivíduo, a gente está falando de indivíduo contemporâneo. Tá? É bem interessante fixar-se nisso para a gente não ficar divagando e eu sei que você não faz isso, mas aí vai buscar uns exemplos, sabe, que não tem mais referência com o homem de hoje, não tem referência com os valores de hoje, e aí a gente, nesse ponto, é onde eu passo a achar Bauman fabuloso, porque Bauman, para mim, até então, é o melhor tradutor desse sujeito contemporâneo. Ele é o único objetivo. Né? Ele não está falando do homem como um todo, ele não está falando do homem de uma maneira saudosa, vendo as coisas lá de trás, ele está falando da situação do mundo contemporâneo, do mundo agora, as coisas que agora estão acontecendo. Só você abrir sua janela e você confirma o que o Bauman escreveu. Né? Então, eu acho um autor muito bom, é uma das minhas principais referências. Né? Então, falando isso, o objeto é civilização contemporânea, homem contemporâneo, sujeito contemporâneo, indivíduo contemporâneo, mais uma colocação. E aí você me interrompe, porque senão eu vou falando. Quando eu uso as palavras sujeito e indivíduo, isso é uma forma que eu gosto de escrever, que eu gosto muito de fazer jogo de palavras. Né? Para as pessoas comuns, as palavras elas têm seus sinônimos e dizem mais ou menos a mesma coisa, são sinônimos. Para o filósofo, não. Quando o filósofo ele está estudando contemporaneidade e ele se depara com a palavra sujeito, automaticamente vem a ideia sobre aquele que se sujeita. Se sujeita a algo, se sujeita a alguém, ou está sujeito. Ao acaso, por exemplo, sujeito ao acaso. Então, você vê nos discursos de senso comum, ou muitas vezes aí já fazendo uma crítica à sociologia, porque somos todos sujeitos. Somos todos sujeitos, o filósofo vai entender ao quê? Então, na minha visão, por exemplo, uma das coisas mais terríveis, isso eu não falo em sala de aula, mas uma das coisas mais terríveis, pobres ou danosas para nós é a cidadania. Sim. Por quê? Porque a cidadania é a sujeição ao Estado. O Estado ele se torna uma nova religião e você se converte a esse Estado se tornando cidadão.
É como se você falasse assim, ah, agora eu sou budista, ah, agora eu sou judeu, agora eu sou espírita, agora eu sou ateu, agora eu sou cidadão, eu me converti ao Estado. Tá? E quando você se sujeita ao Estado, o Estado vira um dogma. E você perde a sua personalidade. O indivíduo é a versão do ateísmo para essa questão sociológica. A individualidade, ela é o despraticar da crença no Estado. O Estado não pode pensar por você. O Estado não pode ser o seu Deus. O Estado não pode ser a sua razão, a sua mente. Então, aí você, quando você passa por esse processo, você atinge a sua individualidade, você é uma pessoa que rompeu com o Estado. Isso não quer dizer que você é um anarquista, eu não vou por esse lado. Né? Isso não quer dizer que você não irá participar de certos valores do Estado. Aí entra uma questão que eu acho muito importante para nós filósofos. A gente precisa perceber que aquilo que serve para nós como filósofos e como intelectuais não é o que serve para a massa. Não existe, na minha visão, você pregar uma ruptura com o Estado junto às massas. Porque se as massas rompessem com o Estado não sobrevive e ninguém sobrevive. Pelo menos no estágio humano que nós estamos, nós não sobreviveríamos sem Estado. Então, é importante você ter a sua individualidade, mas, tragicamente, é importante que existam sujeitos. Porque sem os sujeitos, sem esses que se sujeitam, você não vai ter o mínimo de segurança na sua vida. Se você ver uma placa lá 60 por hora, você tem consciência de andar 60 por hora, mas se a pessoa entender que ela rompeu com o Estado e ela é livre para fazer o que ela quiser, e ela achar que ela tem que andar 120, ela vai andar 120. E aí você está numa calçada e passa um carro a 120 km por hora, quer dizer, a sua vida está sendo ameaçada, porque aquela pessoa rompeu com o Estado. Então é uma pessoa que não é sujeito, mas que ele utiliza a individualidade de modo não ético. E aí é uma ameaça direta à sua pessoa. Então, os filósofos, os pensadores, os intelectuais, as pessoas que estão se desenvolvendo, quando você entende a sua individualidade, aí vai uma coisa meio kantiana, mas eu gosto muito de Kant. Você percebe que a individualidade só pode ser alcançada com alto grau de consciência de sua responsabilidade. Né? Ou não é individualidade. Na verdade, muito que você vê por aí, mundo contemporâneo, é um exercício de uma individualidade pautada pela vontade animal. O culto à liberdade, enfim, o culto à vontade e dar vazão a essa vontade de liberdade, e isso nada mais é que o nosso animal gritando contra o Estado, contra o controle, contra as regras, né? E eu acho que eu vou ter algum benefício dessa forma, e não é o caminho que eu acredito. Hoje, lá no WhatsApp, a gente estava falando, não sei se você chegou a ver, daquele vídeo, postaram um vídeo de um cara falando, e aí a gente estava comentando, fizemos pequenos comentários, a Eliana postou um comentário, e aí surgiu a questão de como trabalhar aquilo na sala de aula. Eu tentei explicar lá, né, o espaço é pequeno, mas dizer o seguinte, se eu pudesse evitar, eu evitaria, eu não trabalharia uma cena daquela na sala de aula. Né? Vamos pegar aqui sujeito e indivíduo. Por quê? Porque a sala de aula ela é composta basicamente por sujeitos, não por indivíduos. Os sujeitos, de alguma maneira, eles vão estar sempre combinados, porque eles formam massa. A massa é importante, a massa precisa existir, não é uma guerra, uma cruzada contra a massa. Aquela pessoa fala a linguagem da massa. Então ele vai ser, abre aspas, 100% compreendido. E você vai exercer uma crítica contra ele, você vai ser 100% não compreendido. Porque a massa vai se proteger. A massa não vai deixar de ser massa só porque você, professor, falou que aquilo é errado. A massa não entende. Né? Olha só, eu aqui, frente ao Eduardo, eu não tenho a menor dúvida. Mas não tenho a menor dúvida
que mesmo que a gente nunca tenha falado, ou nunca você tenha ouvido, ou nunca tenha dito, ou nunca tenha... A gente sabe que o objetivo da filosofia é o conhecimento. Por quê? Porque nós somos seres de conhecimento. Ser humano e conhecimento é praticamente o que o define. Tá? Para que você possa experimentar a filosofia como objeto de revelação do conhecimento, a linguagem é extremamente importante. É como aqui nós estamos definindo, sujeito e indivíduo. A gente está buscando uma linguagem que defina o objeto mais próximo possível da verdade. Eu sou um sujeito ou sou um indivíduo? A minha vida é de sujeito ou a minha vida é de indivíduo? O meu futuro é de um sujeito ou o meu futuro é de um indivíduo? Então, a filosofia, como amiga da verdade, ela vai buscar uma linguagem que tenta definir o mais próximo possível essa verdade com relação a esse objeto. A massa, a sala de aula, ela não está preocupada com isso, com essa definição e com a linguagem. Ela vai olhar para a estética, o cara fala, então, mano, o mano Platão falou, o bagulho é louco e tal. As pessoas vão falar assim, nossa, esse cara parece meu primo, esse cara parece, nossa, muito louco esse cara. E ela vai se apaixonar por aquela estética e o conhecimento, que era o objetivo, desaparece ali, não está mais em questão. Vira entretenimento. Uhum. Né? Ou seja, você, Eduardo, está à frente de uma sala de aula, você estudou filosofia, você está transformando ali o seu conhecimento em informação, aí você introduz esse vídeo, ele apaga totalmente a questão, né, do objetivo, que é o conhecimento, ele vai só para uma estética massificada e isso vai predominar a aula. Acabou, você não tem mais nada a fazer ali. As pessoas vão dar risada, no outro dia eles vão começar a imitar alguma coisa que ele falou. Ah, professor, fala do Mano Platão. E aí você vai para outra sala de aula, a notícia já se espalhou. Professor, você vai passar para nós o vídeo do carinha lá falando, professor? Falaram que é muito louco e tal. Acabou, vai ser isso. Né? O seu trabalho terminou, por enquanto, ali, com relação àquela questão toda. Então, por tudo isso, eu sou contra. Por quê? Porque você que eu falo nós, ou nessa situação pedagógica, você estaria alimentando a massificação do conhecimento, você estaria alimentando a sujeição das pessoas a uma ideia que não é o conhecimento e só uma estética. Né? Sendo que, para que você vai alimentar, nesse caso específico, a sujeição das pessoas? Por que você alimentaria os sujeitos se isso já é provido a todo momento pelo Estado? Isso não é, na minha visão, isso não é a função do filósofo. O filósofo trabalha com individualidades. Lá no WhatsApp eu cheguei a completar dizendo o seguinte, você tem 30, 40 alunos, no meio de 30, 40 alunos, você vai ter 2 ou 3 alunos que vão realmente estar interessados pelo conhecimento. E o seu compromisso é com eles. Então, esteticamente, você tem que tomar muito cuidado para que esses alunos não sejam prejudicados, porque o volume da massa de sujeitos é muito grande. Tá? E se você perder a noção, o controle, o planejamento, esse volume da massa, ele ocupa o espaço e o conhecimento acaba, e aquelas pessoas que estavam ali, que só poderiam ter o conhecimento por você, eles não terão. E às vezes, e não é incomum, é comum, essas pessoas acabam sendo absorvidas pela massa e vão ser convertidos. Porque é difícil. Né? Quando você é indivíduo, você passa a ser uma espécie de pária. Você não gosta de futebol, você não gosta de novela, você não está interessado no Big Brother, você não está interessado em carro rebaixado, você não está ali trocando vídeo pornô no YouTube, você não está fazendo piada idiota com cloroquina. Enfim, a menina levantou, você não vai olhar para o cara do lado e falar, nossa, que gostoso, você não está usando essa linguagem, então você não faz parte. A massa vai chegar à seguinte conclusão, você é esquisito. É o inimigo, né? É inimigo, né? Afasta. Esse cara tem hábitos estranhos, eu não quero ser como ele. Uhum. O professor está ali olhando tudo isso acontecendo, isso é legal, isso para a gente que trabalha com filosofia, né? Eu estou te dizendo isso. Você, obviamente, não vai acreditar, mas você vai ter oportunidade de ver tudo isso acontecendo na prática.
é um laboratório. E é legal você, né, testar as teorias e ver realmente. Né? E aí você fala, mas isso aí pode acontecer em uma sala de aula. Então, acontece em uma sala, na outra sala, na outra sala, na outra escola, na outra cidade. Você percebe, você começa a perceber que é um padrão. Né? Então, como introdução, a gente fala dos comportamentos. Esse comportamento eu acho que é um comportamento contemporâneo. Né? A massa de outras épocas muito distantes, elas tinham outro tipo de comportamento. Talvez o embate era a religião XY. Né? O embate lá na Grécia era cidade XY. Hoje, o embate é o conhecimento popular e o conhecimento. Como a gente está na era da informação, o embate está em torno do conhecimento. Eu chamaria aquilo que é verdadeiro conhecimento. Tem professores que odeiam essa palavra, falar que esse conhecimento é verdadeiro. Professores de sociologia gostam de relativizar muito. Pelo menos essa escola pseudo-marxista. Né? Depende, isso é muito relativo. Então, você vai me dizer que uma pessoa que escreve uma letra de funk numa favela que fala da realidade dele, ainda que seja só de droga e sexo, isso não é uma verdade, não pode ser considerado como verdade. Eu digo, não, já tive essa discussão. Eu digo na lata, não. Por quê? Porque essa verdade não serve para o mundo. Essa pessoa tem que se encaixar no mundo, não o mundo se encaixar nessa pessoa. No mundo ideal, as favelas deixam de existir. E essa pessoa tem que se encaixar no mundo. Sim. No mundo ruim, o mundo inteiro se torna uma favela. Aí essa pessoa, essa cultura passa a ter valor. É isso que nós queremos? Não. Então, essa verdade não serve. E aí, os professores, geralmente, tem muita professora de sociologia, já vai te chamar de fascista, de extremista, que não é por aí, que nós temos que aprender a aceitar a diversidade, que aí vem todo aquele discurso, e, enfim. Mas aqui para nós é isso. Para mim, isso são coisas do mundo contemporâneo. Indivíduo é uma pessoa que rompeu com essa ideia de Estado, é uma pessoa que rompeu com essa ideia da sujeição, né, do rito cultural, das grandes absorções e ligações sociais, e você vai trabalhar uma construção própria, o que é muito difícil, mas isso é muito da filosofia. Né? Mas esse é o indivíduo. O sujeito, muitas vezes ele até tem muita cultura, essa é a questão, né? Mas ele é aquele que está sujeito, aquele que se sujeita, aquele que está à mercê, é uma pessoa convertida ao rito do Estado, seja lá qual rito for, ainda que ele seja contrário. Você pode pegar um marxista ali, daqueles mais fervorosos, né? E você percebe que ele é um sujeito, porque ele está lutando contra o Estado para instalar um outro Estado, não é individualidade. Acho que a condição contemporânea que foi apresentada aqui é uma extrema, como pode ser um corpo, né, que não é orgânico, mas que dentro de uma composição unida, né, as pessoas tendo essas relações relativas, esses valores defendidos de uma maneira bastante distante, né, com um ideal certo, único. Então, o que une essas pessoas, dá para perceber nisso, não é uma comunidade, não são os valores tradicionais, e é isso que contribui para a definição da contemporaneidade. Não são os valores tradicionais, mas antes são os valores individuais que, por serem individuais, numa condição, né, que estão separados, a mesma condição de separação é o que unifica, né, tornando a massa aquilo que é um corpo conflituoso, animalesco, ou seja, aquele corpo bastante que entra em bastante batalhas individuais para poder buscar, né, uma condição individualmente sujeitada nas mesmas coisas. É isso que eu digo, é isso que eu estava dizendo no começo, bem no começo, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, sobre que eu defendia que os indivíduos, na verdade, eles eram sujeitos aos próprios indivíduos. Eu entendia o indivíduo como um modo do ser humano, não como, talvez você, não sei se essa realmente é a sua conclusão, de que o indivíduo é um ser à parte do ser sujeito, né? Então, para mim, eu considerando que o indivíduo ele é um
uma individualização, ou seja, é uma parte que se sujeita, significa que a condição contemporânea é uma condição extremamente dinâmica, né? Extremamente conflituosa e dinâmica, onde quem tenta frear e resistir isso, que seriam os filósofos que compreendem essa condição, eles esquentam, sabe, como uma resistência de chuveiro. Tu liga essa resistência, a água passa assim, substancialmente com seus objetivos, aí você tem que esquentar, você é esquentado pela resistência elétrica que passa em você. Ou seja, nós temos uma finalidade, que é esquentar. A água não tem finalidade, ela só passa e cai. Só que para nossa finalidade se exercer, nós precisamos sentir a resistência da eletricidade, precisamos sofrer disso. E nesse sentido, muito bem feito, é que o filósofo o intelectual ele é prontamente o inimigo, né? Prontamente é o lado ruim da coisa ruim, né? Ou seja, a coisa ruim definiu o seu lado ruim, né? Que seria o lado bom. Mas, então, nessa situação de sujeito e indivíduo, o indivíduo ele tende a construir para si mesmo uma própria razão fundadora e, portanto, que rompe com essa substancialidade, não sei se é a substancialidade que você coloca como massa, né, uma massa no mesmo composto, talvez seja assim, e que entrando em conflito com isso, ele se torna automaticamente algo que que está agindo com dor, está produzindo calor pela dinâmica que sente ao seu redor, e ele entrega de volta para essa água, né, ainda na analogia do chuveiro, uma água quente. O que seria essa água quente, né, nesse sentido? Pode responder? Então, vamos tentar entender a concepção de massa para entender a água quente. A gente pegar a história e tentar colocar, né, se a gente pudesse diminuir, né, pegar a história, vai diminuindo para chegar num ponto aqui para a gente entender melhor. Quando a gente pega a ideia de evolução, e aí quando eu falo de massa, tudo mais, eu vou apelar para uma ideia evolucionista, não criacionista. Por quê? Né? A questão aí, não, o que eu tenho contra o criacionismo? Por isso que é importante escrever e tudo mais, para você manter a coerência dos seus textos, do seu pensamento. A forma como eu penso, o criacionismo não cabe. Por quê? Porque nós teríamos que entender uma criação, pelo menos a priori é como seria ensinado, uma criação uniforme. A criação seria uniforme. Deus criou a humanidade é criada uniformemente. Deus criou os macacos são criados uniformemente. Eu não acredito nisso. Então, como eu não acredito nisso, eu acredito em evolução, a gente vai achatando a história, a gente sabe que o homem não veio do macaco, que não é bem assim, mas vamos pegar essa ideia para simplificar. Tem todos os... A gente sabe, dá até arrepio falar isso, mas eu sei que você sabe que não é assim. Tá todos os macacos lá. As pessoas pensam de maneira muito errada, porque elas vêm com uma ideia de criacionismo, que é uniforme, né? Então, em geral, e às vezes até pessoas, como eu falei, que são inteligentes e tudo mais, elas vão pensar de uma maneira errada, que elas imaginam o seguinte: aparece a lua cheia, pá, todos esses macacos viram seres humanos, uniforme. O homem veio do macaco, então os macacos evoluíram, surgiu a humanidade. Não é assim. Né? Então são alguns milhares, milhões de anos de evolução para que um macaco tenha uma mudança genética que passe para uma nova futura geração, que ao longo do tempo, muito devagar, vai brotando indivíduos dentro de uma sociedade com algumas particularidades. Indivíduos. Então, achatando a história, imagina que fosse verdade. Né? Você tem um macaco lá, ele passa a ser evoluído, pá, ele virou humano. E aí ele chegou e falou para os outros macacos assim: ei, esse negócio aí de ficar colhendo fruto em cima da árvore não é legal.
Vocês já experimentaram ficar em pé sobre as duas patas e deixar as mãos livres? A gente vai poder fazer um monte de coisa, inclusive pegar novas formas de alimento. Aí todos aqueles macacos ouviram esse discurso e passaram uniformemente a se comportar desse modo. É como se as pessoas pensassem isso. Aí todos esses 5 macacos evoluíram. Eu não vejo dessa forma. Né? A história biológica ela é muito lenta. Muito lenta. Para que você tenha 5 macacos mais ou menos do mesmo nível, foram-se aí milhões de anos. E alguns milhões de macacos. O indivíduo é como se fosse a continuação desse fenômeno evolutivo para mim. Poucos são indivíduos. Os outros, ao observar a individualidade, eles vão se adaptando. Então, quando você tem um macaco que desceu da árvore e está andando sobre 2 pernas, aqueles outros 4 que ficaram em cima da árvore, eles acham aquilo um absurdo. Ou nem acham nada. Eles continuam comendo porque eles não têm o raciocínio para pensar certo ou errado. Mas no momento que eles começarem a ter uma mínima percepção, né, e aí eu acho que entra a tragédia. Porque talvez esse macaco estava andando sobre as patas, veio o bicho e comeu. E aqueles macacos, tá vendo? Tá sobre 2 patas, a gente avisou, é melhor ficar aqui. Vai passar um tempo, vai aparecer o segundo macaco sobre 2 patas e falar, ó lá, esse vai morrer também, quando você quer apostar? E aí vai chegar uma hora, ele morre também. Tá vendo? Aí tem mais um que vai morrer. Chega um dado momento que esse um não morre. E ele triunfa. E aí isso vai chamar a atenção, porque eles apostaram contrário à evolução, né? É o Estado apostando numa forma de comportamento, e essa forma de comportamento, de repente, não dá certo para esse. Ele suplanta. E aí isso vai chamar a atenção. E essa massa começa a imitar esse comportamento. Eles não descobriram esse comportamento, eles imitam. Percebe? Uhum. O sujeito, ele não descobre o conhecimento, ele imita. O sujeito, ele só usa o celular, ele não se interessa por física, por computação, por comunicação, ele não se interessa em falar com pessoas de outros lugares e saber a cultura, ele só usa. E vai adquirindo volume. A água no chuveiro, para mim, é o fenômeno mais interessante e desconhecido, pelo menos na minha visão, na minha opinião, que é esse fenômeno da mente. O que é essa mente que faz, né, essa força que quebra essa naturalidade? Por isso que eu falo que o homem é pós-natural, e quando eu falo homem, aí eu estou falando de humanidade, eu estou falando de indivíduos, que faz ele romper com a árvore e descer para o chão, e se arriscar, e muitas vezes morrer, isso é o fenômeno humano de fato para mim. Que tem tudo a ver com a nossa capacidade racional de buscar o novo. É uma necessidade constante. A massa não tem essa necessidade. É como se essa água passasse, ela pode até esquentar, mas a massa não sabe que tem que ter uma resistência, a massa não sabe o que é água, a massa ela não entende a natureza do processo, para ela é natural. É natural estar em cima da árvore comendo fruto, é natural estar no chão sobre 2 patas, e se eu tiver que voltar para cima da árvore também vai ser natural, é natural que aquele morra, é natural que esse viva. Ela não tem a experiência da individualidade, que é a forma de enxergar fora do fenômeno dominante, do estado dominante. Não sei se respondeu. Mas a água aí, para mim, é a razão, é a mente, é essa coisa que nos tira desse estado natural e nos dá essa ânsia inexplicável de perseguir o novo, as novas possibilidades, enxergar um mundo diferente, um mundo fora do mundo. Sim. Acho que é a principal característica humana. O homem e indivíduo é aquele que enxerga o mundo fora do mundo. É como se
analogia, a resistência do chuveiro fosse uma forma, né, fosse um componente evolutivo, onde a água foi afetada, né, a água que passou pela Exato. resistência foi A afetada. resistência pode ser o cérebro, de repente, entendeu? Como aquele elemento que sempre passaria ali da mesma maneira, por essa composição nova, ele altera a propriedade daquele elemento que tem contato. Né? Agora, perguntar o porquê que isso ocorreu, aí é uma pergunta das mais difíceis. Né? Por que isso ocorreu nesse e não aquele? Eu até tenho uma opinião, mas é meio complicado, não que ela é genial, ela é complicada porque eu não tenho ela muito clara na mente. Né? Um dia eu queria conversar com um professor amigo meu de matemática, que tem a ver um pouco com matemática, assim, mas no meio a gente não, a gente já sabe bastante, mas não sabe muito de como se comportam os neurônios. Nos meios de bilhões de neurônios, você tem bilhões de combinações, mas talvez elas não sejam infinitas. E dentro desse campo finito, ocorreu a combinação para a geração do intelecto humano. Entende? Talvez tenha sido isso. Mas é uma situação bem complicada. O fato é que ocorreu, que cá estamos nós, e na minha visão, isso não ocorre para todos. Sim. Né? Não ocorre para todos. Como eu costumo dizer, e muitas vezes eu sou mal recebido, eu falo assim, olha, isso não vai ser decidido, né? Mas deveria, era importante, e parece presunçoso e parece preconceituoso, mas não é. A gente precisa decidir o que é a humanidade, Sim. né? Porque se humanidade é aquele grupo de pessoas que estão na rua sem máscara, brigando com o policial porque é o direito dele, foda-se tudo, então eu não sou humano. Eu sou uma evolução. Você é uma evolução. Uhum. Agora, se eu sou humanidade, a gente está falando de consciência ambiental e tudo mais, e tem essas pessoas não são humanos. Isso não é força de expressão, eles não são humanos, eles não adquiriram uma clareza, uma perspicácia mental que os possam definir como seres humanos. É claro que ninguém vai assumir, né, no mundo acadêmico, isso é preconceito. As pessoas, se elas tivessem educação, eu não acredito que isso é uma condição de educação. Eu acho que isso tem a ver com condição psíquica mesmo. Né? Algumas pessoas não têm evolução psíquica suficiente. Talvez biológica até ela consiga ter, se você for examinar, não tem nada de errado na cabeça dela, fisicamente falando. Mas psiquicamente, né, são macacos. Né? São Uhum. 80% macacos ali. É. Então, nesse jogo surgem as minhas palavras de indivíduo, né, e sujeito. O indivíduo é aquele que carrega a chama de Prometeus, é a pessoa que continua essa saga da mente, enfim. Sim. O Bauman, ele tem uma versão de indivíduo sujeito tua, ou ao contrário, onde o indivíduo de júri, existe o indivíduo de júri na sociedade contemporânea e o de fato. O de júri é aquele conceitual, justamente esse sujeito, aquele que está lutando para poder reivindicar sua identidade, sua potência, seu poder de autonomia para os problemas que são pertencentes, que reagem unicamente com seu próprio eu particular, com todas as suas formações psíquicas, com todas as suas necessidades saudáveis, né? Ou seja, as necessidades que correspondem com das suas tarefas de buscar essa necessidade, uma coisa bem paradoxal, que é o indivíduo sujeito. E tem o de fato, que na verdade o de fato é justamente o que de fato ocorreu. Aquele que de fato exerce essa autonomia, aquele que de fato cria o próprio suprimento para a sua demanda psíquica, sua demanda do eu, do seu individual, das suas necessidades. E não recorre ao mercado. Né? O mercado seria mais uma das instituições que suprem, na verdade, essa demanda
por uma identidade, ou pelo menos por uma supressão das necessidades psíquicas, digamos assim, nesses termos. Portanto, o indivíduo de jure para Bauman, estou falando, né, porque eu estudei Bauman, né, li tantos livros e textos sobre ele. O que dá para perceber é que o que Bauman ele aplica no sujeito de júri, no indivíduo de júri, é que esse indivíduo de júri ele é totalmente um direito jurídico, um direito político. Né? Você é um indivíduo somente na esfera política, não na esfera moral, ética. Você não é um indivíduo moralmente determinado por nada, a não ser pelos outros, que os outros também não são determinados por nada. Aí vem o paradoxo do Bauman sobre essa questão de indivíduo. E quando você fala em sujeito, o paradoxo ele se encerra. É isso que eu percebi, por isso que eu achei interessante. Porque o indivíduo de júri em Bauman, se ele é de júri porque é um conceito que não foi realizado de uma pessoa autônoma para os seus próprios sentimentos, para o seu próprio ego, e que, portanto, recorre às outras, em massa, ela se torna um ser único, que propõe, então, aí, uma identidade, um sentimento, uma frustração, angústias íntimas, que, na verdade, não são íntimas, porque são coletivas, né? Não coletivas. Né? Então, a partir disso, o sujeito que anteriormente foi encabido de buscar a própria identidade, a própria individualidade, ele se sujeitando ao outro, ele perde de ser de júri, né, de promessa, de contingência, e se efetiva, né, num indivíduo quer participar. Então, o indivíduo ele se concretiza, né, em algo horrível, que seria uma massificação de todos os outros. Então, basicamente, o problema de ele ser indivíduo não sendo indivíduo, ou seja, de sofrer por não conseguir ter a própria capacidade de suprir as necessidades psíquicas íntimas, ele acaba se sofrendo porque se sujeita à sociedade. E isso se sujeita porque não tem o conhecimento e o esclarecimento nisso, de que ele realmente se sujeitou por conta de todas essas. É justamente a água que passa no chuveiro, né? Ela não tem consciência de que tem uma resistência ali, de que o produto dela sair morna depois é por conta dessa resistência. Não tem consciência de nada. Então, acaba criando os próprios sofrimentos quando ele acaba suprimindo toda a possibilidade de deixar de ser algo de fato e continua sendo de júri, né? De conceito irrealizável, porque justamente recorreu a isso para poder sobreviver como um indivíduo. O que não é um indivíduo, né? É um sujeito. É um sujeito. Mas isso é muito interessante, porque eles são sujeitos cuja a sujeição é acreditar que são indivíduos. Sim. Eu fico muito impressionado como as pessoas pensam que elas são elas. Né? Pegar o universo que você vai conhecer muito bem, que é o de sala de aula, quando você promove debates. Ah, professor, porque na minha opinião, roupa não define caráter. Essa opinião não é sua. Uhum. Eu já ouço essa opinião há anos. E muito provavelmente essa opinião já está aí há, sei lá, há décadas. Muito antes de você nascer. Então não é uma opinião sua. Né? Não invalida você dizer tudo mais, ok, se você for contextualizar, mas não é uma opinião sua. Pelo menos dessa forma, e aí você vai fazer o teste, né? O seu professor ali, que eu falei, é legal sala de aula que você vai fazer um laboratório. Não, ok, essa pessoa pode ter um problema de linguagem, ele não está conseguindo expressar a ideia original dele. Então ele pega uma ideia popular e expressa como se fosse dele, é uma confusão linguística. Mas a ideia dele existe em algum lugar, deixa eu ver se existe. Aí você vai fazendo uma entrevista com a pessoa, e você percebe que não existe nenhuma ideia dele. Só que não existe para aquela situação, para outra situação, e outra, e outra, e outra. Durante o ano inteiro. Ou seja, não existe personalidade ali. Não existe indivíduo ali. Só o sujeito. Né? É muito interessante. E é como eu te falei, você pode dizer, mas aí é o fenômeno de uma sala. Você vai para outra, ele se repete. E outra, sai do 8º ano, vai para o 3º
do ensino médio e o fenômeno se repete, você vai para o 6º ano, o fenômeno se repete, tá? Então, você começa a chegar à conclusão que é um fenômeno humano, e que é um fenômeno que separa as condições. Porque quando você se depara, também é a mesma questão. O contrário, quando você encontra individualidades, seja no 4ª série, no 6º ano, no 3º ano do ensino médio, tá? No grupo de professores, você vê também nitidamente, você aprende a enxergar nitidamente quando é manifestada a personalidade, personificação daquilo que eu sou, o que eu sou, ou quando eu simplesmente estou sujeito ao que as pessoas acham que é uma personalidade e eu estou ali fazendo uma representação. Uhum. É muito interessante. Né? Para mim, com os anos, é muito nítido. E é muito difícil aceitar a banalização da palavra sujeito, como quando eu vejo professores, os alunos não, porque não vai entrar em conflito com o aluno, né? Vira e mexe tem esses ataques. Né? E você percebe, com a sua história prática, mas a gente tem que transcender a nossa própria história, que você vê que é nítido, que é um conflito entre sujeito, mesmo que seja um sujeito douto, 4 faculdades, pode ter mestrado, pós-doutorado e etc., e a personalidade daquele que é um indivíduo. Vai ser sempre um choque. Tá? Porque os interesses são contrários. Essa pessoa, e olha que a Lorena é marxista, ela nada contra a Lorena, a pessoa, entendeu? Pegando um exemplo da vida prática. Se você falar para a Lorena que ela é a favor do Estado, ela vai, com os termos da sociologia, querer provar para você que isso é um absurdo, que ela é totalmente contra o Estado, que ela é a favor do trabalhador, do indivíduo. Vai ser toda essa. E ela não vai conseguir perceber que ela trabalha justamente a favor daquilo que ela diz que ela é contra. Sim. Ironicamente. É uma grande ironia isso. Sim. Né? Eu sofri muito, porque eu achava que a filosofia existia para combater isso. Hoje eu não acho. Né? Eu acho que a filosofia, por excelência, ela é o campo de conhecimento humano que não serve para combater o sujeito e os converter em indivíduos. A filosofia existe para proteger os indivíduos. Uhum. Muda totalmente a perspectiva. Entende? Sim. Não vou mais lá combater e vou falar que tem que ter conhecimento, que você tem que crescer, não, eu vou proteger os indivíduos. Tem que suprir. Se você é um sujeito vivente no meio dos indivíduos, você tem que encontrar, em mim, estou falando de filosofia, um oásis para você ir lá. Você sai daquela condição. Você vai cruzar a linha. Eu acho que isso é a função do filósofo dentro da escola. Uhum. Não é uma discussão que eu tenho muitas vezes. Aliás, é a única discussão que eu já tenho há anos com o professor Wander, né? Porque ele defende muito a ideia de que a gente tem que despertar o aluno. Eu falo, não, a gente não desperta o aluno. O aluno já vem desperto. Sim. O aluno, que é um indivíduo, pode estar lá no primeiro ano, a alfabetização, ele já sente o incômodo, a náusea do mundo. Uhum. Ele não sabe explicar, ele não sabe se expressar, ele entende? Ele pode ser analfabeto, ele está numa favela e não foi para a escola, ele é analfabeto, mas ele sente a náusea do mundo. Se ele tiver oportunidade, ele agarra. Uhum. Entende? Então nós temos que prover essa oportunidade. Não é para as massas. Não é para as massas. Sabe? Bater boca com o aluno, bater boca com as pessoas, bater boca no Facebook, querer ficar provando, mudando a cabeça. Não vai funcionar. Você não vai transformar alguém que está sujeito, né? Ele jamais se tornaria um indivíduo. Isso é pavoroso, né? Eu imagino, para ele. Assim, é como se você tivesse
Imagine o seguinte, você está numa caravela imunda, cheia de ratos, você vai ter escorbuto, vai pegar peste bubônica naquela porra, né? E você vai falar para a pessoa assim, ei, vamos pular na água? Não, mas a água está gelada. Eu sei que ela está gelada. Mas se nós conseguirmos nadar até a ilha, aí você está vendo uma ilha distante lá. Está cada vez mais distante, porque você está indo no sentido oposto à caravela. Mas se a gente atingir a ilha, a gente tem a chance de ter uma vida completamente diferente. Agora, se a gente permanecer na caravela, a gente vai permanecer para o resto da vida. Poucas pessoas vai fazer sentido pular na água. Você tá maluco? Você vai sair da segurança da caravela para pular numa água gelada para talvez alcançar Uhum. uma ilha? Uhum. Você tá maluco? Não faz, não faz sentido. Então, olha só, se não faz sentido, já deu a sentença, não faz sentido. Como que você vai trabalhar qualquer coisa posterior com essa pessoa? Porque enquanto você estiver pegando na mão dela para tentar fazer qualquer coisa posterior, a caravela está se afastando. Daqui a pouco nem você mais se salva. Sim. Porque você não vai conseguir nadar 70 quilômetros, entendeu? Você não vai conseguir nadar 100 quilômetros. Nadar 3 quilômetros ali, quem sabe? 5 quilômetros, quem sabe? Mas enquanto você está tentando convencer, a coisa está ficando mais longe. E aí é onde eu falava pro Wander, em vez de você convencer as pessoas, vai chegar um ponto que as pessoas vão te convencer, quando você menos esperar. E você menos espera estar agindo como elas. Você está trabalhando para o sistema. Por isso que que a gente está falando, eu não acredito na escola, eu acredito na escola fora da escola. Eu acredito nisso que está acontecendo aqui. Isso eu acredito pra caramba. Quando a gente marca ali, aqueles encontros que a gente tem marcado, vai no Parque Malve, ou quando um aluno manda, professor, você tem algum texto que fala, isso que está fora da escola, funciona. Uhum. É o que no que eu me pauto, assim, Sim. como indivíduo. Um detalhe, quando tu falou sobre de que há poucos os indivíduos, eles, quando se apresentam como alunos, acho que o Ortega y Gasset tem aquele vídeo, uma vez você compartilhou conosco, que ele falava sobre o aluno genuíno, o aluno autêntico, o aluno medíocre, o aluno, né, os tipos de aluno. Somente aqueles que dão valor para aquilo que estão fazendo na escola, né, são aqueles que estão buscando ir para a escola pelo conhecimento, não pela instituição. E, e a partir disso, essa pessoa, ela provavelmente no seu estatuto psíquico, talvez, por um acidente, por um acaso de probabilidade, né? No seu estatuto psíquico, a sua vida foi formada de uma maneira na qual fosse propensa a se sentir incomodado com o mundo, e na escola encontrasse a oportunidade de fomentar isso como algo sério. Como aconteceu comigo, como aconteceu com o pessoal do grupo, né? Acredito eu, saindo dessa condição acidental psíquica que surge talvez a evolução humana, ou seja, pequenos acontecimentos acidentais que modulam a configuração psíquica das pessoas, elas tendem então a se incomodar, a sofrer com o mundo e do sofrimento poder aí estabelecer um novo tipo de condição. Né? A mesma coisa como no seu exemplo, na sua metáfora, da pessoa que sai do barco, que está sofrendo no barco, né? Convida, vamos pular para uma ilha. Então, ela sai de um sofrimento ruim porque ela sabe anteriormente, né, a priori, né, se pegando Kant, ela tem a experiência de que a doença é muito pior do que os riscos de morrer de uma vez só. Porque a doença tu permanece com ela a vida toda. Você sofre a vida toda. Quando você dá um pulo na água, né, dá um salto de fé, digamos assim, mas não de fé, você tem a convicção de que se você morrer nessa tentativa, a sua vida tem sentido. Aquilo que você fez teve sentido. Ficar para a doença, não. E talvez esse não sentido que você falou sobre a pessoa, sobre o companheiro na qual foi convidado para ir junto, não tem sentido ir para lá. Porque ela já está realmente sujeita a viver na doença do barco, né?
sujeito à doença, né? Olha Exatamente. que triste, né? Então, eu acho muito interessante trabalhar sujeito e indivíduo. O Nietzsche, sempre o Nietzsche, ele, uma dos pensamentos assim, uma das coisas que eu mais me marcou quando eu comecei a ler Nietzsche, eu acho que está no Esse Homo, Eis o Homem, se eu não me engano está nesse livro, um comentário, porque ele faz um comentário, não sei se você conhece esse livro, é um Sim. comentário da própria obra. Ele diz o seguinte, mais ou menos assim, não na íntegra, mas no contexto, que ele é o filósofo que escreve em poucas linhas o que os filósofos levariam livros inteiros para serem escritos. E pretencioso, né? E conforme você vai lendo Nietzsche, pelo menos para mim foi assim, é isso mesmo. Ele consegue sintetizar as coisas humanas de uma maneira muito objetiva. Daí vem um pensamento dele que eu acho muito, muito bom. Ele diz o seguinte, que durante a vida dele, a maior parte das pessoas com o qual ele travou algum tipo de conhecimento, essas pessoas foram apenas imitadores de seus próprios ideais. Eles não viviam o ideal, eles imitavam. Tá? E aí entra a questão de novo, volta para o sujeito e indivíduo. Tá? O sujeito, eu vou ser sujeito a um ideal. Eu vou ter cara daquele ideal, eu vou até falar, eu vou fingir, mas eu não sou aquele ideal, porque quando você começa, e aí entra a intimidade, quando você começa a conhecer as pessoas mais intimamente, você vê que não é nada aquilo. Uhum. Né? É, aí entra a dificuldade de sair da cara velha e pular na água, porque é frio. Você aposta tanto em alguém e você vê que aquela pessoa, tudo que ela queria era ser a Anitta. Era o que ela mais queria na vida, entende? Mas ela estava ali fingindo que ela queria entender Nietzsche, que ela queria entender filosofia, que ela queria. Não queria, não. Também tem o contrário, que é aquela pessoa que se converteu na Anitta porque não teve oportunidade nenhuma, e de repente, quando você tem uma oportunidade, você percebe que as pessoas se abraçam mesmo ali, e, tipo, vão para essa ilha, e você pensa, pô, companhia legal para nadar até a ilha, cara, valeu a pena. Né? Uhum. Então, são experiências da individualidade do indivíduo que o sujeito, eu digo assim, com toda a convicção, o sujeito não tem essas experiências. Aí vem a ideia de diferença do existir e viver. O existir necessita reconhecer o mundo, que necessita reconhecer a morte, ter coragem para reconhecer a morte. Né? O viver não, viver é uma passagem embriagada, Uhum. né? Onde a morte é só um momento distante. E aí você ainda cria uma possibilidade religiosa de que depois da vida tem mais vida ainda. São situações que, ao meu ver, comprometem totalmente sua individualidade. Mas a individualidade requer coragem. Por muito tempo eu vivi muito errado, assim, pensando nessa questão da filosofia de ajudar as pessoas, porque colocam isso na sua cabeça. Desde a visão errada do marxismo, que a educação vai mudar o país. Não é a educação que vai mudar o país. De novo, aquela questão que eu falei lá atrás, parece que é uniforme. Você vai criar um país cheio de escolas, onde só vai ter professor bom, aluno bom, e o país vai mudar. Isso nunca vai acontecer. Sim. Né? O que o país precisa é de liderança, Uhum. né? Precisa de indivíduos. Né? As escolas, elas criam sujeitos. Olha que louco isso. Pois é. Né? E a gente precisa de indivíduos. Bem, eu corroboro muito com a escola fora da escola, como você defendeu na conversa ali antes. E eu vejo que a única forma de fazer isso é nós, que já temos consciência da nossa função, reconhecer que existem acidentes, né? Acidentes de indivíduos no meio da sociedade inteira.
e buscar nesses indivíduos uma forma de levantar a eles essa consciência sobre eles mesmos e que, portanto, possam contagiar novos outros, né? Se eu não me engano, esse tipo de atitude, ela poderia, na verdade, conduzir um novo tipo de revolução grega, um novo tipo de manifestação da organização social, seria aquela questão que anteriormente foi o surgimento da filosofia, mas a partir daí, aprimorar a filosofia para um novo tipo de vida, né? Um novo estilo de vida, ou se não, a própria vida. Porque, Eu concordo. né, ao contagiar as pessoas a viverem em prol disso, a terem um sentido como indivíduos, como separados do mundo inteiro, né? Caso ocorra um apocalipse humano, né? O apocalipse onde a sociedade ela se desestrutura totalmente nas suas instituições por conta da massa. Aquela transgressão que eu havia dito. Ou seja, aquela forma de se mudar totalmente, de uma maneira muito arrancada desse mundo daqui para o mundo de lá, né? Para um mundo diferente. Seria uma descontinuação total de todos os modos que nós vivemos, né? Não de uma maneira abrupta, mas, né, de maneira forte, mas lentamente. Caso ocorra isso, a necessidade de ter uma pessoa, de ter indivíduos na sociedade, no conjunto humano que vai vir a existir, é muito mais alarmante do que hoje. É uma necessidade moral, ética do filósofo filosofar, né? Contagiar outras pessoas com a filosofia como modo de vida, para caso ocorra dela precisar ser a própria vida. Concordo totalmente. Olha que interessante, o filósofo ele guarda a herança desse conhecimento que começou lá com o primeiro hominídeo, com os primeiros hominídeos. O filósofo guarda isso. Acho que isso é função da filosofia. Tá? Essa questão que você colocou a respeito da humanidade, eu acho que sim a responsabilidade do filósofo, de pensar naquilo que é realmente humano, naquilo que realmente é interessante, é elevado, só que pensar de maneira grande, né? E não romântica, sem romantismo, né? O filósofo tem que apontar o dedo para as nossas falhas, para os nossos egoísmos. O filósofo do século XX, para o final do século XXI, ele tem que apontar a obsessão tecnológica da humanidade, o quanto nós nos tornamos indiferentes com o sofrimento humano, o quanto nesse processo o terceiro mundo se tornou um problema para a humanidade, e depois, vergonhosamente, o terceiro mundo simplesmente foi abandonado pela sociedade tecnológica. Então, se não for o filósofo, ninguém mais vai fazer isso. Talvez os religiosos, mas vai dar um contexto religioso, que não é o nosso interesse como filósofo. Mas se não é a filosofia estar olhando para essas coisas de maneira extremamente capacitada e lógica e fundamentada e tudo aquilo que a gente já sabe, quem que vai fazer esse trabalho? A sociologia não chega nem perto. Não chega mesmo. Tem seu valor, né? Não vamos esquecer que Bauman é um sociólogo só para calar nossa boca, né? Mas a sociologia, o olhar dela, infelizmente, está dentro do problema. A sociologia é uma ciência e é uma ciência contemporânea. Então ela nasce já dentro do problema contemporâneo. Por mais que a ciência se afaste do objeto, a sociologia não consegue estar totalmente afastada. Porque se ela se afastar tanto, ela deixa de ser sociologia e volta a ser filosofia. Como o Bauman acabou sendo. Pois é. Né? Então, viva a filosofia. Você, como futuro professor, você vai ter que treinar, e é legal isso, treinar muito esse olhar para indivíduo e sujeito e sociedade e massa. Né? Você vai perceber que a escola ela é um lugar para as massas. Você vai ver nas reuniões ali, que os professores, o tempo todo está preocupado com massas. E você vai ver que o indivíduo ele é desassistido, ele é desprotegido. As individualidades,
né? E dentro dessa proposta que eu estou dizendo, a individualidade ela já, não, ela já é rara, já é um manifesto raro. Não é todo mundo ali indivíduo. Todo mundo, em sua maioria, é sujeito. Né? De novo, o gato visitando aqui. A maioria é sujeito. Você descobrir indivíduos é parte de um trabalho bem delicado. Como eu falei, né? A filosofia ela existe para cuidar desses aqui, não para converter aqueles. Tá? O que eu percebi? Aí, misturando sujeito-objeto. Não faz muito tempo atrás, eu não lembro aonde, foi em algum vídeo que eu assisti, mas eu já não lembro exatamente quem, mas a pessoa estava dizendo o seguinte: imagine, no meio da miséria, quantos Einstein se perdeu. A miséria, essa pessoa era alguma coisa mais ligada à política, essa pessoa estava dizendo o seguinte, que a miséria, ela é uma das coisas mais contrárias ao ser humano. Né? É claro que tem toda a ideia popular, porque é feio, porque é ruim, porque causa sofrimento, mas essa pessoa está dizendo, o ser humano essencialmente é um ser de pensamento. O que nos eleva é a capacidade de pensar, a racionalidade. Então, quando você tem a oportunidade de que exista no mundo um Santos Dumont, olha como Santos Dumont revolucionou o mundo. Olha como Einstein revolucionou o mundo. Olha como Da Vinci revolucionou o mundo. Só que você não consegue fazer essas coisas acontecerem para o mundo quando você está imerso numa miséria. Uma criança com fome, ela não vai aprender a ler e escrever. Ela só pensa em comida. E ele vai crescer num adolescente pensando em comida. E um adolescente que cresce só pensando em comida, ou ele vai se prostituir para conseguir comida, ou ele vai roubar para conseguir comida. Ele não vai ter uma... Né? Porque as ideias não saem assim, as pessoas acham de novo aquela coisa uniforme. Você instalou o dedo, nossa, surgiu o gênio. Não. Precisa ler, precisa contestar, precisa ter alguém acompanhando. Se a pessoa não tem nada disso, de repente aquele gênio que existia na Etiópia, que poderia ter sido um gênio, ele foi abortado. Não é que na Etiópia não tem ninguém inteligente. Não tem espaço para ter gente inteligente. Não é que na caatinga nordestina brasileira não nasce ninguém inteligente. Não tem espaço para ter pessoas inteligentes lá. Você só pode pensar em comida. É a probabilidade, né? Quem ali se converte em professor, dificilmente vai ser um professor brilhante, porque é tudo muito limitado, o tempo todo. Então a miséria é contrária ao ser humano, a nós que somos seres que naturalmente visamos evolução. Nós, como professores, você, eu, Guilherme, enfim, nós que falamos muito de intelectualidade, a gente tem que estar protegendo e sendo uma oportunidade para que essas pessoas que talvez não teriam, tem pessoas que só vão ouvir de você. Você vai ter essas experiências, vai chegar aquele dia que você vai estar cansado, nossa, eu não aguento mais. Cansado mesmo, porque da aula cansa, né? E num dado momento, assim, você vai perceber que aquele aluno entendeu o que ele precisava entender. Aí você pensa assim, tinha que ser eu aqui para falar isso agora, nesse momento, nessa aula. Eu não acredito em destino, mas vamos lá, é coisa do destino. Eu ia falar isso. Você entende? Porque você estava ali, você se propôs a estar ali, você se propôs a falar aquilo para o indivíduo, você não se sujeitou ao Estado que fala, abre o livro na página tal e faça o resumo, blá, blá, blá. Ah, vídeo de filosofia, olha, saia da casinha, vamos lá, saia da Matrix, vamos passar um filme Matrix. Ah, vamos fazer uma música do Caetano Veloso, lá lutar contra a ditadura, hein? Puta, que bobagem, cara. Aí você vai trazer um tema, sei lá o que, você entendeu? E aquela pessoa fala, nossa, filosofia, isso aí é legal pra caramba. Aí você sabe que você fez a sua parte.
porque você é indivíduo. Só quem pode fazer essas coisas é o indivíduo. Sim. O sujeito. Infelizmente foi-se. Nasceu morto já. Está aí para. É meio. Assim, não é um desdenho pela massa. A massa é importante. Porque o indivíduo, olha só, isso está nas coisas que eu escrevi. Quem sabe um dia ainda vai para o livro. Eu tenho que parir o livro. O indivíduo, ele nasce nas classes ricas, nas classes pobres, mesmo entre os miseráveis. A diferença é que se você nasce um indivíduo, né, ou se você trabalha para a individualidade numa classe rica, você tem um pouco mais de facilidade para se realizar do que se você nascer um miserável. Né? A massa é onde faz prover a humanidade. A massa não é classe social, a massa é a massa humana. Então, ainda mais hoje no Brasil, está muito fácil de reconhecer isso. Né? Você vê uma classe média completamente absurda e tosca. Gente que tem escola, que tem casa em Miami, que é estúpida. Massa. Tem barco, né? Roberto Justus tem lancha e é massa. É um cara que não consegue pensar 1 milímetro para além do que foi ensinado para ele pensar. Né? E é um cara multimilionário e tudo mais. Mas a massa está aí para procriar, produzir e consumir. Nós precisamos disso. Nós, humanidade. Né? Para que essa humanidade continue, ela necessita das pessoas que pensem. Aí você já enxuga um montante de gente, mas assim um montante gigantesco. São poucos os que pensam. Né? Me dá arrepios quando eu vejo Trump falando. É alguém extremamente massa que conseguiu ficar extremamente milionário e conseguiu chegar no topo do país do topo do mundo. Isso é muito perigoso. Tem alguém com pensamento de massa que tem controle sobre armas nucleares. Tem, é. Nosso caso também, né? No nosso caso também, nem precisa dizer, né? Beleza que nós estamos à mercê. Então, por isso tudo eu acho que a individualidade está cada vez mais necessário falar sobre ela, ensinar sobre ela, a filosofia é cada vez mais necessário, não importa quanto eles falam que não. Ela precisa estar urgente, né? Precisa vir à tona. Precisa vir à tona. E quebrar como você falou, a gente é sujeito não grato, a gente vai para a guerra, vai incomodar, o que você fala as pessoas não entendem. Professor, vai ouvir isso, professor de filosofia, né? Então depois eu quero conversar com o professor. Então, professor, eu sou a Neide, sou professora de sociologia, ou professora de história, sei lá. Eu tenho aqui um projetinho que eu vou trabalhar com os alunos, que a gente vai falar sobre preconceito racial. Porque precisa, né, professor? No mundo de hoje, assim, aí você pensa, puta, eu não tenho o mínimo interesse nisso, cara. É uma bobagem. Porque isso não é questão de conhecimento. A massa só se comporta assim porque alguns líderes mandam ela se comportar assim. Quando você tirar essa liderança e instalar outro comportamento, toda a massa vai mudar o comportamento dela. Então você não precisa ficar gastando livro falando sobre essas bobagens. Você só está colaborando com o sistema. Uma vez eu falei para o professor, enquanto mais bate o martelo falando de racismo, mais vai se fortalecer uma direita. Vai chegar uma hora que o Brasil vai ser um país fascista. Ai, duvido, professor. Olha o que está acontecendo. Essa bola está cantada faz tempo. Além de deslegitimar o fato do racismo, né, ainda coloca ele como objeto de conflito, né? Pois é. Num país que não tem raça. Sim. É interessante, um país racista que não tem raça. O que nos falta são pensadores, isso sim. Isso são fatos de imitadores de ideais, né? Como você tinha colocado. Imitadores de ideais. Total. Os que imitam
uma ideia de raça ariana e etc. E os que imitam uma ideia de raça africana também, porque isso também não é africano, Sim. entendeu? Eu lembro um amigo, um colega meu lá em São Paulo, achava muito engraçado. A gente morava, onde a gente morava eu e mais dois amigos. Bem na frente tinha um posto de gasolina, tinha esse Select. E aí, sexta-feira, sempre tinha muita gente lá, eu esqueci o nome. Mais pra frente, assim, um outro bairro, vamos supor, Garibaldi, assim, então passava por aqui para chegar em Garibaldi, que era meio distante. Mas vamos supor que lá em Garibaldi tinha o Villa Country, tinha um monte de show de country e tal, isso aqui. Então o pessoal passava nesse posto de gasolina para abastecer, comprar os bagulhos para depois ir pro Villa Country, toda sexta-feira. E aí tinha muita gente de country lá nesse posto. Né? Os caras com uns baita chapéu ridículos, vestido de cowboy mesmo. Cowboy mesmo. As botas, umas fivelas desse tamanho. E o engraçado é que esse meu amigo, ele sempre falava, porque você percebia que 98% dessas pessoas eram muito burgueses. Você via pelos carros né? E eram pessoas que se intitulavam cowboys, vaqueiros, que são brasileiros. Né? E aí meu colega dizia assim, cara, esses caras são muito ridículos, o cara fica pagando de vaqueiro, se ele vê uma vaca cagar, ele vomita. E todo posudo lá com chapéu, fivelão, entendeu? E o engraçado é que isso era totalmente possível mesmo. Eu imaginava isso mesmo, assim, entendeu? Posuda, a vaca vai lá, defeca, o cara passa mal, fica enjoado, eu não sabia que esse bicho fazia isso, falou. Esse é um cowboy, entendeu? Não, É ridícula, né? Daí a imitação é uma coisa muito feia, muito. E nós brasileiros somos muitos imitadores, a gente está muito imerso nessa. Eu quero ser europeu, quero ser africano, ou a gente imita também ser brasileiro, também não é. A gente não sabe o que é ser brasileiro. Imita ser multicultural. Nossa, eu sou brasileiríssimo. Eu já pensei muito nisso e eu não sei o que é ser brasileiro. Eu sei que a gente precisava ser, mas eu não sei o que é ser brasileiro. Sim. Complicado. A imitação dos ideais ali, que Nietzsche sabe onde dá a martelada, filho da mãe. Como é? É filho, assim, da luz, o filho do super-homem. Ele é Jesus, no caso. Certo, senhor? Certo. Muito obrigado. Disponha. Até mais. Até mais. Valeu. Valeu. Até mais.